Por que é tão desafiador retornar à Lua se já o fizemos anteriormente? A última ocasião em que um ser humano esteve presente na Lua foi em 14 de dezembro de 1972. Desde então, houve avanços significativos na tecnologia e diversos países têm progredido em seus programas espaciais. No entanto, apesar desses avanços, os seres humanos não retornaram à Lua para visitá-la novamente. Quais seriam as razões por trás dessa situação? Vamos explorar as respostas. A motivação primordial consiste em compreender os motivos que justificaram a expedição rumo à Lua. Por que retornar à Lua? Precisamos voltar ao final da década de 60. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram em uma corrida espacial, uma disputa acirrada entre as duas potências com o objetivo final de colocar um cidadão do país na superfície da Lua. A partir dessa competição, na qual ambas as nações buscavam demonstrar sua força militar e superioridade tecnológica sobre o adversário, os Estados Unidos saíram vitoriosos. A jornada à Lua, mais do que um fim em si mesma, foi uma maneira de mostrar ao mundo quem ditava a agenda política internacional pelo resto do século. Alcançar a Lua tinha mais um propósito político do que científico. Em um contexto histórico diferente, por mera curiosidade científica, teríamos chegado à Lua em 69. Tudo indica que não. Como mencionamos, a motivação dos americanos para enviar uma missão tripulada ao nosso satélite era impulsionada pela tensão gerada pela situação política. Sem essa rivalidade com a URSS, seria difícil imaginar que o governo americano mobilizaria as aproximadamente 400 mil pessoas que participaram do programa Apollo e dedicou 14 anos a ele, o que equivaleria atualmente a cerca de 120 milhões de dólares. Hoje em dia, é inimaginável que o governo dos EUA financie novamente uma viagem desse tipo, com custos tão elevados para a nação. O alto custo de retornar à Lua não foi uma tarefa fácil. O alto custo a atingir porque, além dos desafios tecnológicos que discutiremos posteriormente, havia também muitos desafios econômicos. Uma lei assinada em março de 2017 pelo presidente Donald Trump concede à NASA um orçamento anual de cerca de 19,5 bilhões e, atualmente, está próximo dos 20 bilhões. No entanto, embora essa quantia pareça astronômica, na realidade, não é quando consideramos que o total é dividido entre todas as divisões da agência e todos os projetos ambiciosos como o Telescópio Espacial James Webb, o projeto do foguete gigante chamado Sistema de Lançamento Espacial e missões remotas ao Sol, Júpiter, Marte, cinturão de asteroides, cinturão de Kuiper e a borda do Sistema Solar. Além disso, o orçamento da NASA é relativamente pequeno em comparação com seu passado. Desde 1960, o investimento econômico dedicado ao programa espacial americano disparou, chegando ao recorde de 5,3% do orçamento nacional em 1995. No entanto, 5 anos depois, no início dos anos 70 e após a corrida espacial ter sido vencida pelos americanos, a NASA sofreu um significativo corte orçamentário devido a várias razões, incluindo a perda de interesse pela Lua e o acidente ocorrido na missão Apollo 13. Esses eventos levaram ao cancelamento das missões Apollo 18, 19 e 20, tornando Apollo 17 a última missão tripulada à Lua. Como resultado, nos últimos 40 anos, o orçamento da NASA tem permanecido abaixo de 1% e nos últimos 15 anos está se aproximando de 0,4% do orçamento federal. Em outras palavras, se não voltamos à Lua hoje, é, em primeiro lugar, devido à falta de interesse por parte dos governos e, em segundo lugar, à falta de recursos econômicos. O que aconteceu com a tecnologia? Hoje, a NASA possui o novo foguete SLS, Sistema de Lançamento Espacial, que será o sucessor do Atlas V, responsável por levar os astronautas à Lua. Esse foguete fez sua estreia com o lançamento da missão Artemis I, que foi um sucesso ao levar a cápsula Orion para a órbita da Lua, que será a nova espaçonave que transportará humanos para a superfície lunar. Algo que chamou a atenção de muitos foi que,
Antes do lançamento da missão Artemis 1, ela foi cancelada 2 vezes devido a falhas nas câmaras de combustível do foguete, exigindo assim mais testes antes que o lançamento da nave pudesse ocorrer. Mas por que foi tão difícil lançar o SLS? A NASA não deveria ter anos de experiência? A realidade é que os lançamentos das missões Apollo também não foram fáceis. Como você se lembrará, a missão bem-sucedida de pouso foi a Apollo 11. Ou seja, antes da Apollo 11, 10 missões falharam por várias razões, com a maioria delas enfrentando cancelamentos devido a problemas climáticos ou técnicos. Algumas missões Apollo sequer conseguiram decolar, mas pouco se fala sobre isso. Também vale lembrar que durante a era dos ônibus espaciais, a NASA enfrentou muitos desafios para lançá-los, mesmo com a experiência da espaçonave Apollo. Os problemas mais comuns durante os lançamentos dos ônibus espaciais ocorriam frequentemente nos sistemas de abastecimento, já que não eram os mesmos do foguete Saturn V e da espaçonave Apollo. Os ônibus espaciais eram naves extremamente complexas, combinando a potência de um foguete com a de um avião, tendo aerodinâmica e motores que utilizavam combustível sólido e líquido. Essa complexidade resultou em falhas técnicas em todas as tentativas de lançamento. De fato, de acordo com os registros de cancelamentos de lançamentos, os ônibus espaciais são os que sofreram o maior número de cancelamentos. Alguns foram cancelados até 5 vezes antes de serem lançados com sucesso. O problema do fornecimento de combustível. Antes de decolar com sucesso, a missão Artemis 1 foi cancelada 2 vezes devido a falhas técnicas no sistema de combustível. Essas falhas são as mesmas que causaram o cancelamento das missões Apollo e afetaram as espaçonaves. Vazamentos de combustível são a falha mais comum em foguetes e uma das principais razões para o cancelamento do lançamento há mais de 50 anos. Mas por que esse problema ainda persiste hoje? A culpa está no combustível utilizado pelos foguetes, o hidrogênio. Este é o elemento mais simples e leve de todos. Na Terra, ele existe em abundância, mas está misturado com outros elementos, e processos de separação molecular, como a eletrólise, devem ser utilizados para obter hidrogênio puro. O hidrogênio é um elemento extremamente leve, a ponto de um único grama de material requerer bilhões de átomos de hidrogênio. O hidrogênio é tão leve que pode escapar por qualquer abertura, por menor que seja. Em um ambiente típico e temperaturas médias, isso geralmente não é um problema, mas os vazamentos são muito mais propensos a ocorrer em ambientes frios e de alta pressão. E é exatamente nesses ambientes que os foguetes espaciais operam. Para manter os tanques de combustível de um foguete cheios de combustível, eles devem estar permanentemente conectados a sistemas de refrigeração terrestres por meio de cabos e mangueiras até o momento do lançamento. No momento do lançamento, algumas conexões são desconectadas da plataforma de lançamento. É exatamente aí onde ocorrem vazamentos geralmente, pois essas conexões não podem ser firmemente aparafusadas e é difícil evitar vazamentos quando estão sob alta pressão e baixas temperaturas. Resumindo, é desafiador para os foguetes decolarem devido ao uso de hidrogênio como combustível. Mas, se esse é o problema, por que não usar outro combustível? Reutilização de foguetes. A razão pela qual a NASA continua a usar hidrogênio? Reutilizando veículos de lançamento. A eficiência do combustível é devida ao seu alto impulso específico e baixo peso. Além disso, outra razão importante é a legislação. Não estamos nos referindo às leis físicas, mas sim às leis políticas. Em 2010, o Congresso dos EUA ordenou que a NASA continuasse usando os veículos de lançamento que foram utilizados nos ônibus espaciais como parte do programa SLS. Na verdade, você pode não estar ciente disso, mas os motores do SLS são os mesmos utilizados pelos ônibus espaciais daquela época. Devido a cortes orçamentários, o Congresso sugeriu que, para otimizar os recursos, a NASA aproveitasse os contratos, investimentos, orçamento, mão de obra, base industrial e infraestrutura existentes nos EUA que foram utilizados para o ônibus espacial no novo programa SLS. Da mesma forma, o Orion 1 seria reutilizado, assim como os sistemas de propulsão existentes, como os motores de combustível líquido que têm causado tantos vazamentos, o tanque de armazenamento externo,
e os motores de propelente sólido. Todos esses componentes foram reaproveitados e adaptados para o novo projeto Artemis I. Em outras palavras, o projeto Artemis, que busca levar novos astronautas à Lua, utiliza a mesma tecnologia, veículos de lançamento, motores e plataforma de lançamento que os ônibus espaciais utilizavam há mais de uma década. É por isso que retornar à Lua é tão complicado. Além das telas sensíveis ao toque, a tecnologia do programa Artemis I não é tão diferente do que tínhamos há 50 anos. Além disso, talvez a razão mais poderosa pela qual não retornamos à Lua seja a mais simples de todas. Não houve necessidade de retornar. As missões do programa Apollo foram tão produtivas que, além dos inúmeros experimentos realizados na Lua, foram coletadas tantas amostras de material lunar que até hoje, muitas delas permanecem não estudadas pelos cientistas. Além disso, nos próximos anos, os interesses da NASA estarão focados em objetivos como o Skylab, o laboratório em órbita da Terra, ou enviar sondas e satélites para muitos outros cantos do Sistema Solar. E a pergunta pode ser feita: por que deveríamos retornar à Lua quando ainda há tanto a ser explorado nos outros planetas? À luz dos recentes avanços científicos, não há nada a ser criticado na NASA. Hoje exploramos Marte com robôs, descobrimos novos sistemas solares quase diariamente e detectamos fenômenos como ondas gravitacionais que até recentemente eram apenas parte da teoria. Como vimos, existem várias razões pelas quais não fomos à Lua desde 1992. E, no entanto, nada disso tem a ver com as estranhas teorias da conspiração que circulam há anos nas redes sociais. Só porque não voltamos não significa que não voltaremos. A próxima missão tripulada à Lua será marcada pelo projeto Artemis da NASA, que tem como objetivo levar um homem de volta à Lua. E desta vez, assim como Neil Armstrong em 1969, pode ser uma mulher que dará um novo passo na superfície de nosso satélite natural.